Trabalhadora deve receber insalubridade em grau máximo por limpeza em área hospitalar de grande circulação. Essa é a notícia de hoje no nosso quadro Pílula Jurídica. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo. E se você não consegue ver os nossos vídeos, é só você acessar o link aqui embaixo e vai lá no Spotify e segue a gente no Spotify. Enquanto você está lá dirigindo o seu carro, está no trânsito, você vai escutando todas as nossas notícias e as nossas aulas que a gente posta aqui no YouTube, tá certo? Então, gente, olha só, o que eu tenho que dizer aqui para vocês. Trabalhadora deve receber insalubridade em grau máximo por limpeza em área hospitalar de grande circulação. O que ela realizava? Quais eram as atividades que ela exercia? Ela fazia a limpeza em geral, ela fazia também lavação, ela fazia retirada do lixo do pronto atendimento e dos banheiros de uso público de grande circulação. E o tribunal manteve a decisão de primeira instância, que foi fundamentada de qual forma? Olha só, primeira coisa que eu quero dizer para vocês. Nós temos lá no artigo 142 da CLT a seguinte redação: o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura a percepção do adicional, respectivamente, de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região, segundo se classifiquem dos graus máximo, médio e mínimo. Então aqui nós temos o seguinte: grau máximo 40%, grau médio 20% e grau mínimo 10%. A única coisa que eu quero que vocês se atentem é o seguinte: aqui, quando diz salário mínimo da região, não é o salário mínimo estadual, é o salário mínimo federal. Existem algumas reclamações trabalhistas em que os advogados dos reclamantes eles pleiteiam o pagamento do adicional de insalubridade a ser fixado com base no salário mínimo regional, e alguns pleiteiam que a base seja do salário base da pessoa. Mas a regra é qual que é? É o salário mínimo federal. Perfeito? A não ser que você esteja advogando contra um órgão público e o órgão público tenha uma lei específica que determine que o pagamento da insalubridade seja realizado sobre o salário base. Isso pode acontecer. Ou, aqui só saindo um pouquinho da notícia, para exemplificar para vocês, existe as as agentes de comunidade, as agentes de comunitárias de saúde, as ACS, tá? Agentes comunitárias de saúde. Elas são funcionárias das prefeituras, eu vou dizer aqui da prefeitura na qual eu sou procurador do município, que elas exercem essas atividades e elas acabam recebendo adicional de insalubridade, mas é com base no salário base que elas recebem. Por quê? Porque tem uma lei municipal? Não. As agentes comunitárias de saúde, elas recebem um piso nacional e a própria lei já dispõe que elas recebam o adicional de insalubridade utilizando-se o salário base delas, que é o piso nacional. Perfeito? Então, voltando aqui. Acabei de ler para vocês o artigo 192 e nós temos aqui também o quê? Nós temos a NR15. A NR15, lá no anexo 14, tem a seguinte disposição: agentes biológicos. Na verdade, a NR15 ela trata das atividades e operações insalubres. E lá no anexo 14 trata dos agentes biológicos. E tem a seguinte redação: relação das atividades que envolvem agentes biológicos cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, não é quantitativa, não é quantidade, é qualidade. Vejam só: insalubridade em grau máximo, trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados. Carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infecto-contagiosas, esgotos e lixo urbano. Prestem atenção: coleta e industrialização. E nós temos a insalubridade em grau médio, que são trabalho e operações em contato permanente com pacientes, animais ou material infecto-contagiante, em
hospitais, serviços de emergências, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados humanos. Nós temos também aqui hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais. E aí vem outras situações: contato em laboratórios com animais, laboratórios de análise clínicas de histopatologia, gabinetes de autópsias, cemitérios, estábulos e cavalariças e resíduos de animais deteriorados. Então, qualquer pessoa que trabalhe com nessas situações que eu acabei de elencar para vocês, tá? Isso aqui tudo está descrito no anexo 14 da NR15, tá? Vocês podem pegar aqui, depois eu vou deixar no link da descrição o link para vocês clicarem, para vocês poderem ter acesso. Todos os funcionários que tiverem acesso, trabalharem com esse tipo de situação, eles têm direito a receber insalubridade, ou em grau máximo ou em grau médio. Mas para isso, há necessário do quê? Há necessidade de se fazer uma perícia técnica. Então, o perito ele vai comparecer até o local e vai realizar uma perícia técnica para constatar se de fato aquela pessoa trabalha nessas condições para receber ou não o adicional de insalubridade, seja ele em grau máximo ou em grau médio. Bem, passado isso, o que aconteceu desse processo em que a trabalhadora vai receber, né, não vai receber não, mas a empresa foi condenada a fazer o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo. Vejam só, foi feita uma perícia e ficou constatado que ela realizava essas atividades de limpeza em geral, lavação, fazia recolhimento de lixos nos banheiros de uso público e sem controle o ambiente que ela realizava esse serviço, a coleta de lixo que ela realizava nesses banheiros de uso público, não havia controle de pessoas que entravam e saíam, nem as condições de saúde. E, de acordo com a desembargadora, não foram apresentadas provas nos autos capazes de descaracterizar o laudo apresentado, o laudo pericial. O perito foi até o hospital, fez a perícia e constatou que ela trabalhava em um ambiente insalubre, razão pela qual ele ficou acolhido e declarou que a reclamante trabalhou em condições insalubres em grau máximo durante todo o contrato de trabalho. E, derradeiramente, foi aplicada a súmula 448 do TST. Essa súmula, ela estabelece que os trabalhadores que fazem a higienização de banheiros públicos ou coletivos de grande circulação e fazem a coleta de lixo têm direito a um adicional de insalubridade em grau máximo, porque essas atividades elas não são equiparadas à limpeza de residências, porque o lixo coletado lá é totalmente diferente do lixo que é coletado nas residências, perfeito? E aqui eu vou trazer para vocês uma jurisprudência do TST que eu reputo de extrema importância. Vejam só. Conforme o item 2 da súmula 448 do TST, a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no anexo 14 da NR15, da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 3214 de 1978, quanto à coleta e industrialização de lixo urbano. Este Tribunal Superior já se manifestou reiteradamente no sentido de que as instalações sanitárias utilizadas por 25 ou mais empregados ou eventuais visitantes, que é o caso dessa reclamação trabalhista que eu acabei de citar para vocês, dessa notícia, configura-se como banheiros de uso coletivo e de grande circulação, atraindo a incidência da súmula 448, inciso 2 do TST. No caso dos autos, o quadro fático probatório delineado pelas instâncias ordinárias registra que a autora realizava a limpeza e a higienização de instalações sanitárias utilizadas por mais de 50 pessoas. Assim,
Confirma-se a decisão agravada que, com suporte na jurisprudência uniforme do TST, deu provimento ao recurso de revista interposto pela autora para julgar procedente o pedido de adicional de insalubridade. Esse aqui é um precedente da primeira turma do TST, que foi julgado no dia 22/9/2023. Então, voltando aqui para mim, o que vocês precisam ter em mente? Adicional de insalubridade tem que existir a perícia técnica. Evidente que a probabilidade da reclamação trabalhista ser julgada procedente, caso se enquadre nas hipóteses descritas no anexo 14 da NR15, juntamente com a súmula 448 do TST, mais esse precedente que eu acabei de ler para vocês aqui do TST, a probabilidade da reclamação trabalhista ser procedente com relação a esse pedido é muito grande. Evidente que há a necessidade de se fazer uma perícia técnica. O perito, nomeado pelo juiz, vai até o local onde o reclamante ele exerce as suas atividades e lá ele vai realizar uma perícia técnica. Ele vai avaliar se é fornecido EPI, se não é fornecido EPI, o que a trabalhadora ou o trabalhador realiza, quais são as atividades, se de fato há agentes biológicos ou não. Perfeito? Essa é a notícia de hoje do nosso quadro Pílula Jurídica. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, não custa nada. E se você já é inscrito, por favor, curta, comente, compartilhe, porque também não custa nada. Assim você apoia o canal e me dá mais ânimo de vir aqui e trazer essas notícias e fazer as minhas aulas, fazer os meus comentários de diversos temas de direito do trabalho e processo do trabalho. Um forte abraço e até a próxima notícia.